Bem, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, certo? Para podermos aqui, mais uma vez, estudarmos juntos, né? Tem que falar que era censura, então. Alô, tá bom? Depois eu ajusto aqui. E o pessoal, estão chegando aí. Não chega ninguém, contato aqui. Quem viu testando o som, mas também não tem problema. Pessoal, então, vamos dar início aos nossos trabalhos da tarde de hoje. Muito felizes, né? Porque sempre é uma oportunidade da gente aprender junto, né? Eu fico às vezes me perguntando, meu Deus, como é que a gente vive sem isso, né? Sem ter esse apoio, sem ter esse suporte que a doutrina nos dá. Lógico que aqueles que estão em outras religiões, eles têm o suporte de lá. Agora fica difícil entender como uma pessoa aguenta sem ter nenhum suporte assim, religioso, estando assim, deliberadamente afastado de Deus. Apesar de que há pessoas que se dizem a Deus, mas que são muitas vezes mais religiosos do que nós, que estão mais ligados a Deus, pelo seu modo de agir, pelo seu jeito de tratar as pessoas, embora muitas vezes da boca para fora diz que não acreditam em Deus. E outras vezes é porque falta um entendimento, está em busca, mas não encontrou ainda, e a pessoa fica meio indiscreta, né? Mas tudo deve ser respeitado. Mas nós que temos nosso conjunto de ideias, de pensamentos que nos ajuda a seguirmos adiante, ficamos felizes com isso. Esse mês é um mês especial. Todos os meses são especiais. Mas vou dizer por quê. Porque nesse mês nós temos quatro mulheres fazendo palestra. E isso assim, eu acho muito bom. Porque mostra uma mudança. Porque houve tempo já que eu lembro que a gente fazia no lugar onde eu trabalho um evento anual espírita. Assim como tinha os evangélicos faziam, os católicos faziam a missa, os espíritas também faziam um evento final de ano. E há tempos atrás era difícil você encontrar uma palestrante mulher para convidar. Né? Então está mudando, né? Então eu acho isso muito bonito. Então esse mês está especial, tá certo? Porque temos hoje o prazer de receber nossa irmã Ingrid Borges, que é da Casa Chico Xavier, essa casa muito amiga nossa, uma casa muito ligada a nós, que vai tratar do tema liberdade em Jesus. Mas na semana que vem temos nossa irmã Isolda de Marilac, que é aqui da casa, que vai tratar o tema ser mãe na visão do Espiritismo. Porque tem das mães, né? Tudo a ver, né? Então vamos falar sobre as mamães. Depois temos nossa Érica, que também é da casa, vai tratar o tema a maneira de orar, instruções dos Espíritos. E por fim, no dia 26, que é o último domingo, Mariana Sintra, também lá da Casa Chico, tratando o tema o homem no mundo. Então é um mês aí repleto, né, de reflexões boas, trazidas aí com a sensibilidade feminina, sensibilidade da inteligência, né, que caracterizam a mulher. E somos todos irmãos, né, e a gente aprende, a doutrina espírita é muito boa porque ela nos ajuda a enxergar o quanto nós, em essência, somos iguais. Lógico que a gente varia porque depende das escolhas que fizemos, a maneira que escolhemos para evoluir, mas na essência, homens, mulheres, assim, o pobre, o rico, nada disso faz diferença. O espírito, nós somos todos iguais em essência. Né? E estamos todos aqui para aprender. O objetivo é a gente avançar enquanto espíritos. E a gente usa a matéria com todo o direito de usar a matéria, com todo o direito de utilizar o prazer, lógico, sem abusar. Porque quando a gente abusa, a gente esquece do objetivo principal, né, que é o avanço espiritual de cada um de nós. Para que um dia sintonizemos com Deus. Esse é o propósito. Está longe, mas a gente está caminhando para isso. Né? O propósito é isso. Muito bem. Então, para a gente iniciar, para a gente não se alongar muito, se temos um aviso aqui, né, o nosso irmão Iraído, né, lá da União Espírita Vinha de Luz, deixou aqui, está ali no quadro, viu, gente? Sobre uma feijoada solidária que eles estão fazendo, que vai ter comida, bingo, música e alegria. Né? Tem tudo, né? Então vai ser no dia 19 de maio, tá certo? A partir das 12 horas, e o ingresso não, né? O convite e o bilhete aqui para poder entrar no almoço, né? É R$30. Quem quiser, já temos alguns aqui com a gente. Quem tiver interesse é só falar com a gente depois, no final da reunião, tá bom?
Hoje teremos um estudo, lembra que nosso estudo é no domingo após o passe, de 15 em 15 dias. Hoje tem, tá certo? Então quem quiser, espera um pouquinho no final, a gente vai estudar juntos, tá bom? Vamos dar início ao nosso estudo, tá certo? Nossa palestra de hoje. O nosso irmão Ingrid Borges, o tema Liberdade em Jesus. Mais gente da casa de Chico Xavier chegando, né? O casal conhecido. Muito bem, então eu vou pedir ao nosso irmão Iraildo, por favor, vai fazer a prece inicial, pode ser? Pode ser. Eu só chamo quem está bem no meio, para dar bem trabalho. Boa tarde a todos. Que possamos todos estarmos sintonizados com Cristo, estarmos sintonizados com os inimigos espirituais, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos reunidos, sempre em busca do conhecimento, instrumento fundamental para o nosso crescimento moral, espiritual, para o nosso desenvolvimento. Então, que possamos estarmos ligados no aprendizado que a nossa amiga vai trazer hoje à tarde. E que esse aprendizado realmente nos transforma, nos faça praticantes do amor de Deus, praticantes do bem, praticantes do que o Cristo espera de cada um de nós, que sejamos cada vez mais seres em busca do ensinamento do amor de Deus, que possamos estarmos unidos de coração nessa busca do bem maior. A paz do Mestre Jesus esteja sempre a nos direcionar, sempre a nos conduzir. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos. Então, vamos dar início aos nossos trabalhos, né? Então, com a palavra, nosso irmão Ingrid. Então, boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que eu estou aqui nessa casa de amor hoje, para trazer um pouco do que a doutrina espírita nos mostra e como o Evangelho de Jesus nos esclarece e sempre nos convida a essa liberdade que vamos conversar hoje. Talvez não aquela liberdade que nós frequentemente vemos, frequentemente buscamos, mas a liberdade de sermos livres, porque entendemos que o nosso dever é cumprir os desígnios de Deus. Então, que Jesus possa estar conosco na tarde de hoje, facilitando a nossa compreensão e a nossa concentração para absorvermos os conhecimentos das reflexões que viemos trazer. Como o amigo Alan falou, o nosso tema da tarde de hoje é a liberdade em Jesus, que é a nossa verdadeira liberdade. É a liberdade que devemos buscar, que devemos ansiar. Eu vou só ajeitar aqui um pouquinho. A liberdade que o Evangelho nos convida a todo instante, que o Mestre nos mostrou em seu exemplo. Mas, antes de falarmos propriamente nessa liberdade em Jesus, vamos tentar entender primeiro o que seria a liberdade de forma isolada. No dicionário, liberdade é a condição daquele que é livre. É a capacidade de agir por si próprio. E se a gente for um pouquinho mais a fundo, tentando ali buscar a etimologia da palavra liberdade, nós vamos ver que liberdade tem origem do latim libertas, que significa a condição do indivíduo de fazer suas escolhas de acordo com sua própria vontade. E se nós formos analisar o nosso dia a dia, nossas escolhas, de certa forma, nós estamos sempre em busca de alguma liberdade. Quando criança,
a gente só quer conseguir atravessar a rua sem ter que segurar a mão da mãe. Ou então, comer sem precisar que a mãe ou o pai coloque a comida na nossa boca. E nós vamos crescendo e, na adolescência, já queremos a liberdade, talvez um pouco mais rebelde, de dizer assim: quero fazer o que eu quero. Não quero que meu pai ou minha mãe mandem em mim. Não quero que ninguém me controle. Quero dormir a hora que eu quero e ficar no celular o dia inteiro. Não é mesmo? E aí nós vamos para a fase adulta, onde achamos que conquistamos a liberdade. Enfim, 18 anos. Agora eu sou livre. Mas, dessa mesma forma, eu quero ficar livre do meu trabalho para poder viajar, aproveitar melhor as coisas. Quero usufruir do meu dinheiro de uma forma mais livre, talvez ali sem precisar pagar uma certa conta ou um certo boleto. E vou caminhando dia a dia nessa busca e nesse anseio em ser livre. E chegando na fase, já ali no fim da nossa encarnação, quando já temos uma idade mais avançada, e nós só queremos ser livres para muitas vezes conseguir se locomover sem precisar da ajuda de alguém. Queremos ser livres para não precisar de um andador ou de uma muleta, ou então de alguém que segure nosso braço para a gente conseguir fazer um gesto muito simples, que é sentar e levantar de uma cadeira. Então, de certa forma, nós vemos que todos nós queremos ser livres, ansiamos liberdade e passamos as nossas vidas toda buscando essa liberdade. E toda vez que alcançamos uma, a gente acaba ficando preso em outra. E a gente percebe o quanto, a partir desses exemplos simples que eu trouxe, o quanto podemos muitas vezes ter uma ideia deturpada do que seria liberdade. Porque nós atrelamos esse conceito às nossas imperfeições, às nossas vontades, aos nossos desejos. E muitas vezes nós ficamos mais prisioneiros, nos enlaçamos em coisas que, ao invés de deixarmos livres, elas nos encarceram cada vez mais. E para tentar mostrar um pouco desse conceito, às vezes confuso, do que seria liberdade, eu trouxe um exemplo que não é meu. Esse exemplo é o exemplo da mariposa, que é um soneto de Jair Presente, que está no livro Loja da Alegria, no capítulo 19. E ele começa dizendo: a mariposa de longe nota a chama que a seduz. Ante a fina vela acesa, ela deseja mais luz. A princípio, voa incerta, sobe ao teto e desce à mesa. De perto, a luz lhe parece um lar de amor e beleza. Aproxima-se encantada, sente-se forte e aquecida. Não mais o frio da sombra, ali é calor e vida. Embriagada de sonhos, atende aos impulsos fatais. Quer a doce labareda, abordando-a mais e mais. Por fim, penetra a chama, que a fascina e reconforta. Crê achar felicidade, entra na luz e cai morta. Somos assim. Se buscamos somente o que nos agrade, queimamos o tempo e a vida em nome da liberdade. Esse é um texto forte para nos mostrar muitas vezes que somos simples exemplos de uma mariposa que estava fascinada pela luz de um fogo de uma vela, que faz com que, achando que somos libertos, que temos liberdade, nós, buscando ali uma felicidade que não é palpável, por vezes queimamos a vida, queimamos o tempo, queimamos escolhas, queimamos relacionamentos em nome dessa liberdade. E será que essa liberdade que o mundo material nos propõe, que muitas vezes o nosso corpo físico nos chama, que por vezes a nossa imaturidade nos convida, será que essa é a mesma liberdade que propõe o Evangelho? Que propõe Jesus para nós através do seu exemplo? Hoje nós vamos falar, como já diz o título, na liberdade daquele que realmente era livre. A liberdade daquele que tinha total liberdade sob a perspectiva do Evangelho.
E o título da palestra de hoje, ela foi embasada em um texto do livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 27, que tem como título justamente Liberdade em Jesus. Nós vamos aqui conversando, lendo e dialogando sobre esse texto que é tão rico de conhecimentos e de reflexões para nós. Emmanuel começa comentando uma passagem que está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. E ele diz: para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Essas palavras de Paulo, começa dizendo a Emmanuel, têm indiscutível acerto. Para a liberdade, Cristo nos libertou. E não são poucos aqueles que, na opinião terrestre, definem o Senhor como sendo um revolucionário comum. Às vezes, a palavra revolucionário, o uso desse termo, pode nos remeter a uma ideia de rebeldia, como se Jesus fosse um mero rebelde comum. E a gente vai perceber, não só através das histórias do Evangelho, mas também através dos comentários de Emmanuel nesse mesmo texto, o quanto Jesus era fiel, o quanto Jesus respeitava não só as pessoas, mas as leis daquela época. Ele queria que nós observássemos o seu exemplo, que utilizássemos dos seus atos para guiar os nossos, mas em momento algum ele quis que o Evangelho fosse colocado de goela abaixo em nós. Através do seu exemplo, mostrando como se faz, e mais, mostrando o que se sente fazendo o que faz, é que a gente vai entendendo o porquê devemos seguir esse Evangelho, do porquê esse exemplo é tão forte para nós. E mais, um revolucionário comum, como se Jesus tivesse sido comum. Ele é tão extraordinário que a história ela é marcada antes e após ele. Ele revolucionou não só a época, a história e o tempo, mas ele a cada instante, desde que nós permitamos, ele tenta revolucionar as nossas vidas. Tenta revolucionar os nossos sentimentos, as nossas ações e as nossas atitudes. Mas Emmanuel continua. Não raro, pintam-no a feição de petroleiro vulgar, ferindo instituições e derrubando princípios. Entretanto, ninguém no mundo foi mais fiel cultor do respeito e da ordem. Através de todas as circunstâncias, vemos-lo interessado, acima de tudo, na lealdade a Deus e no serviço aos homens. Jesus nos mostrou atentamente como devemos ser leais aos nossos deveres para com Deus, para com o próximo e também para conosco, como nos mostra o homem de bem que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Os nossos deveres para com essas três perspectivas. E a todo instante e acima de tudo, muitas vezes até acima dele mesmo, ele foi leal a Deus e ele foi leal no seu serviço aos homens. Mas como? Como essa lealdade se fez? Me dê exemplos. Emmanuel vai nos mostrar. Ele não exige berço dourado para ingressar no mundo, pois ao invés disso, ele observa a sociedade que mais necessitava do seu contato físico direto, e é lá onde ele decide nascer. Não num berço dourado, mas uma manjedoura, pois a sua missão começa nos ensinando a lição da humildade. Ele aceita de bom grado a infância humilde e laboriosa. Abraça os companheiros de ministério, quais se mostram, sem deles reclamar certidão de heroísmo e santidade. Nunca se revolta contra a autoridade estabelecida. Trabalha na extinção da crueldade e da hipocrisia, do simonismo e da delinquência, mas em momento algum persegue ou golpeia os homens que lhe sofrem o alvitrante domínio. Vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos para ofertar-lhes o coração.
serve indistintamente. Sofre a incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. Não espera recompensa, nem mesmo aquela que surge na forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos. Padece a ingratidão de beneficiários e seguidores, sem qualquer ideia de revide. Por fim, recebe a condenação indébita e submete-se aos tormentos da cruz, sem recorrer à justiça. A partir do momento em que Jesus foi preso, ele não disse uma palavra sequer para se defender. E talvez ele tivesse muitas. Talvez sua vida tivesse sido um exemplo de defesa. Mas não. Ele se cala e ele obedece. E ele serve. E ele é leal. E continua Emmanuel. Ninguém se fez mais livre que ele. Livre para continuar servindo e amando através dos séculos renascentes. Ele nos ensinou não a liberdade que explode das nossas paixões indomesticadas, mas a que verte sublime do cativeiro consciente as nossas obrigações. Por vezes, nós podemos pensar que a liberdade é fazer o que queremos, é dizer o que queremos, é ir para onde queremos, mas quantas vezes essa liberdade nos faz prisioneiros? Quantas vezes não somos encarcerados pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios desejos e pelas nossas paixões? Quantas vezes nós não dizemos, quero ser livre, sou livre, falo o que quero, na hora que quero, e quem quiser que me escute. Mas aí a gente chega lá naquele exemplo que eu falei, do fim da encarnação, já na idade mais de idoso, e você olha ao redor e percebe que não tem ninguém à sua volta. Porque você se encarcerou na solidão de falar o que queria. Quantas vezes nós não dizemos, não, fiz 18, agora eu posso beber o que eu quero, minha mãe não vai mais me controlar em nada. E aí eu chego ao final do dia e eu não consigo passar um momento, um dia sequer, sem beber uma cerveja ou alguma coisa alcoólica. Muitas vezes nomeando isso de liberdade e dizendo, não, tive um dia tão estressante, eu preciso relaxar um pouquinho. E ficamos presos a essas vontades indomesticadas, como diz aqui Emmanuel. Essas vontades que nos deixam prisioneiros. E tantas vezes nós nem percebemos. Achamos que somos livres para ter os relacionamentos que quisermos, da forma que queremos. Hoje nós somos livres, agora eu posso me relacionar com a pessoa que for. Mas eu não percebo que a cada nova relação eu só tento preencher o vazio que fica em mim por uma carência. E eu fico refém de um sentimento, de um sentir no sentido material, das sensações que aquele ato me causa. E eu não consigo dizer não a essas vontades. Toda vez que eu faço, eu quero mais, e quero mais, e quero mais, e não me sacia. Tudo isso em nome de uma liberdade. Mas, aqui está dizendo que Jesus nos mostra não essa liberdade, mas a do cativeiro consciente às nossas obrigações. No sentido de que, cativeiro consciente, eu sei exatamente o que estou fazendo e por que estou fazendo. E não é mais uma vontade desordenada que me governa, mas sim um dever retamente cumprido. Mas sim uma obrigação que eu entendi por que eu tenho que fazê-la, por que eu tenho que cumpri-la. Finaliza Emmanuel. Nas sombras do eu, a liberdade do faço o que quero frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. Frequentemente o nosso faço o que quero nos gera débitos, não só para esta encarnação, mas para as posteriores. Pois hoje nós temos a consciência de que não é mais apenas esses 80, 90, 100 anos que nós temos. Nós entendemos que somos espíritos imortais e que esses faço o que quero frequentemente nos geram débitos, nos geram dívidas para nós voltarmos lá depois no futuro para resgatar.
Mas na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera progresso e sublimação. Assimilemos do Mestre o senso de disciplina. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Esses dias eu estava vendo algum palestrante falando de uma história de Chico que ele dizia assim: a disciplina, ela não é as grades da cela, mas sim as chaves da porta. O ser livre não é fazer o que queremos sem pensarmos por quê, para quê e para quem, mas sim um obedecer, um seguir retamente, um ter um senso de disciplina. Mas como assim, Ingrid? Como é que você está dizendo para mim que eu, para ser livre, preciso obedecer? Que loucura da gota é essa? Porque não faz sentido. Como é que eu, para ser livre, eu preciso me submeter a algo, ou a alguém, ou a alguma coisa? Não deveria ser o contrário? Para ser livre e dizer que sou livre, eu não deveria ter que obedecer a mais ninguém? Não é isso que geralmente fica na nossa cabeça? Mas nós vamos perceber que a partir do exemplo de Jesus, a obediência ela não se mostra para nós mais como algo ruim, negativo ou humilhante. Mas a obediência significa que nós compreendemos o que nós temos que fazer. Quais são os nossos objetivos, não só nessa encarnação, mas nas próximas. Entendendo que somos co-criadores, que temos que cooperar para a harmonia do universo. E que por vezes, talvez na nossa condição atual, esse termo parece um pouco distante, parece um pouco confuso. Mas nós vamos entender, a partir da própria doutrina espírita, que a liberdade é o prêmio maior da nossa evolução. É como se fosse o legado último que o espírito alcança quando chega à perfeição. Então, para a gente entender o que é a obediência, entendendo a obediência como uma compreensão absoluta, total das leis de Deus e de Deus, nós vamos fazer um passo a passo de como chegamos até lá. No Livro dos Espíritos, na questão 115, os Espíritos nos dizem que Deus nos criou simples e ignorantes. Não simples e ignorantes no sentido de sermos brutos, ignorantes, bravos, mas no sentido de que nós fomos criados sem saber, sem conhecimento e sem moralidade. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição. Pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que se encontramos a pura e eterna felicidade. Eu faço parte da evangelização da juventude lá da Casa Chico, e esses dias a gente estava falando sobre evolução e sobre progresso e tudo mais. E para facilitar a compreensão dos jovens, nós fizemos uma analogia do que seria evolução a um jogo de tabuleiro. É como se nós estivéssemos num jogo de tabuleiro e todas as peças começam exatamente do mesmo ponto, do ponto simples e ignorância. É como se essa fosse a largada do jogo de tabuleiro. E aí nós vamos evoluindo de forma, como diz a questão, gradativa, e vamos adquirindo o que nós chamamos de progresso. O nosso progresso, ele se estabelece por duas vias: o progresso intelectual e o progresso moral. Mas a gente precisa não só de um ou só de outro. O progresso é como se ele fosse um pássaro que, para voar, ele precisa das duas asas. Uma asa como sendo o intelecto, a inteligência, e a outra asa como sendo a moralidade, as virtudes, o amor. Para que o pássaro consiga voar, ou seja, para que nós consigamos progredir, nós precisamos dessas duas asas. E a questão 780, Kardec vai perguntar: o progresso moral, ele acompanha o progresso intelectual? Eles vão juntinhos? E os espíritos nos respondem que o progresso moral decorre do progresso intelectual. Como assim, Ingrid? Que loucura é essa? A questão 780A vai nos explicar de forma mais detalhada isso, dizendo que o progresso intelectual conduz o progresso moral porque faz para nós compreender o que é o bem e o mal. O homem, desde então,
pode escolher, pois o desenvolvimento do seu livre-arbítrio acompanha o da inteligência. Ou seja, nós vamos ali no nosso joguinho de tabuleiro, começando a progredir. As nossas primeiras encarnações nós não temos muito conhecimento, não sabemos exatamente o que fazer ou como fazer. Mas a partir do momento que nossa inteligência vai sendo desenvolvida, nós vamos começando a compreender o que é o bem e o que é o mal, o que é o certo e o que é errado. E, fazendo analogia à criança, é como se eu não posso exigir que uma criança de 1 ano, 2 anos, ela saiba uma grande equação matemática. Às vezes, nós não podemos pedir dessa criança uma inteligência nem de saber o que é que causa a ela se ela botar o dedo na tomada. Mas a partir do momento em que ela vai se desenvolvendo, que ela vai crescendo, que ela vai evoluindo, ela vai desenvolvendo a inteligência de entender que se ela botar o dedo na tomada, ela vai se machucar. Ela vai desenvolvendo a inteligência de saber que ela não pode colocar determinadas coisas na boca, que ela não pode andar descalça, que ela não pode sair na rua sem o pai ou sem a mãe, porque algo de ruim vai acontecer. Então ela vai entendendo o que é o certo e o que é errado, o que para nós significa a regra de bem proceder. E a partir desse momento, ela vai começando a ter mais escolha, mais liberdade. Porque eu não posso somente dizer para ela, não toque na tomada. Ela vai entendendo o que é o certo e o que é errado, e agora ela vai tendo o livre-arbítrio de escolher que não vai tocar na tomada, não precisando que alguém dê um grito, ei menino, não toca aí não, vai se machucar. Então ela vai desenvolvendo essa inteligência. E a partir disso, vai tendo mais liberdade acerca de seus atos. Mas, ainda na questão 780A, diz que quanto mais se desenvolve o livre-arbítrio que acompanha a inteligência, mais vamos tendo responsabilidade. Mais vamos tendo responsabilidade dos nossos atos. A gente vai perceber que a responsabilidade, ela está muito atrelada à liberdade. Ser responsável por aquilo que fazemos. Então, não apenas não pegue na tomada porque você vai se machucar, mas se você pegar na tomada você vai se machucar, e você entende aquilo, e você é responsável. E onde é que fica aí a moral, Ingrid? Deixa eu estar explicando sobre a inteligência, mas e a moral? Uma não decorre da outra? Quando eu consigo entender o que é certo e o que é errado, o que é o bem e o que é o mal, e eu vou adquirindo virtudes, eu vou começando a escolher o que é certo. Pois muitas vezes, embora nós saibamos que aquela atitude que nós tomamos não é certa, às vezes a gente ainda assim faz. Mas quando a gente adquire a moralidade, a gente vai entender que aquilo não está certo e a gente vai escolher pelo melhor caminho. Até porque, com o decorrer do nosso progresso e da nossa evolução, e a partir do momento que nós vamos tendo mais responsabilidade pelas escolhas que nós fazemos, nós vamos entendendo e por que não vamos fazer aquela determinada coisa. No meu aniversário de 18 anos, eu cresci numa família bem rígida, assim, no sentido, as escolhas religiosas deles não me permitiam fazer algumas coisas. E no meu aniversário de 18 anos, minha mãe fez, não, agora você pode escolher. Então eu escolhi a decoração que eu queria, os amigos que eu ia chamar, o que eu ia servir de comida e bebida, a música que ia tocar, tudo. Então, olha, já estou aquele... Eita, liberdade, finalmente! E aí, lá no meio da minha festa, me divertindo e tudo mais, minha mãe fez assim, ó. Dá um conselho? E ela olhou pra mim, e eu sei que com muita sinceridade e por muito amor que ela tem a mim, ela me disse, filha, você tem 18 anos. A partir de agora, mamãe e papai não é mais responsável pelas coisas que você faz. Então você pode fazer o que você quiser, mas você vai entender que as suas atitudes geram consequências. E agora você vai ter que sustentar as suas consequências e a responsabilidade pelos seus atos. E a partir daquele momento, quando eu entendi que tudo que eu fizesse iria gerar uma consequência, e não entendendo ali a consequência como algo positivo e negativo, porque pode vir dos dois,
Se eu tiro 10 numa prova, porque eu estudei muito, o estudar muito me gerou uma consequência, que é positiva. Eu tirei um 10 na prova. Mas se eu não decido não estudar e passo o dia todinho no celular ou na Netflix, e eu tiro 1 ou 2, eu percebi que a minha atitude de não estudar, ela me gerou uma consequência. E essa consequência é negativa. Quando eu entendi que todos os meus atos eles geravam consequências, e que a partir dali eu não tinha mais a minha mãe ou o meu pai para dizer que sustentava as responsabilidades pelas coisas que eu fazia, eu comecei a ter mais cuidado com o que eu escolhia fazer. Porque toda vez que eu fazia algo que me gerava uma consequência, eu que tinha que sustentar essa responsabilidade. E isso muitas vezes é doloroso. Muitas vezes nós não temos uma pessoa que olha pra gente e fala isso. A gente aprende ali na marra. E muitas coisas eu tive que aprender na marra, porque às vezes a gente escolhe não ouvir nossos pais. Não quero ouvir o conselho da minha mãe, quero fazer o que eu quero. E eu danei com a cara na parede muitas vezes por causa disso. E quantas vezes também não somos nós que decidimos não ouvir os conselhos do nosso Pai maior, do nosso Criador, e a gente bate com a cara na parede. Porque a gente percebe que as nossas escolhas têm consequências e que nós somos responsáveis por isso. E não mais no sentido de que eu sou responsável por coisas pequenas, ou apenas restringindo essa responsabilidade à minha vida material. Mas que cada ação, cada pensamento e sentimento que eu tenho, ele é projetado para o futuro. E a minha responsabilidade, ela passa não a ser apenas a dessa encarnação, mas das encarnações que se sucederão. Quantas vezes esse não enxergar ou não ouvir o nosso Pai Maior nos gera débitos, como eu disse lá no começo. Nos gera consequências que nós temos que, por muitos e muitos anos, muitas e muitas encarnações, reaver. E, a partir desse desenvolvimento de inteligência e o desenvolvimento do bem e do mal, entendendo nossa responsabilidade e gerando moralidade, que é a nossa consciência, a consciência de nós mesmos, a consciência de que, como eu disse lá do homem de bem, nós temos deveres para conosco, para com o próximo e para com Deus. E quando a gente entende isso, a partir do nosso progresso, a gente consegue escolher de forma mais acertada. Na Revista Espírita, de janeiro de 1864, Kardec disse: ignoramos absolutamente em que condições se dão as nossas primeiras encarnações, pois muitas das coisas ainda permanecem para nós nos segredos de Deus. Mas sabemos que fomos criados simples e ignorantes, tendo assim todos nós o mesmo ponto de partida, como eu já havia citado antes. O que também sabemos é que o nosso livre-arbítrio se desenvolve pouco a pouco, após numerosas evoluções na vida corpórea. Não é, pois, nem na primeira, nem após a 100ª ou a 90ª encarnação que nós vamos sendo responsáveis por essas atitudes. Além disso, quando a alma goza de livre-arbítrio, a responsabilidade cresce em razão do desenvolvimento da sua inteligência. Durante longos períodos, a alma encarnada é submetida à influência exclusiva do seu instinto de conservação. Mas pouco a pouco, esses instintos se transformam em instintos inteligentes. Ou melhor, eles se equilibram com a inteligência. E só mais tarde é que gradativamente a inteligência domina os instintos. Só então é que começa a séria responsabilidade. Nós não somos perfeitos, eis o que é positivo. Sabemos que nossas imperfeições são o único obstáculo à nossa felicidade futura. Estudemos, pois, a fim de nos aperfeiçoarmos. No ponto em que nós estamos, a inteligência já está bastante desenvolvida, para permitir que o homem julgue criteriosamente o que é o bem e o que é o mal. E é também nesse ponto que a sua responsabilidade é mais seriamente empenhada, porque não mais se pode dizer o que dizia Jesus: perdoai-lhes, Senhor, pois não sabem o que fazem. Hoje, nós temos um desencadear de evolução no sentido de inteligência, no sentido de intelectualidade,
que faz com que nós tenhamos plena convicção do que é certo e do que é errado. E a partir do momento que nós vamos desenvolvendo isso, a partir da nossa experiência na carne, nós vamos desenvolvendo também nossas virtudes. E elas nos ajudam a fazer as escolhas corretas, no sentido de entender o que Paulo dizia, que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Nós somos de fato livres, apesar de termos nossa liberdade cerceada por leis materiais, humanas. Então muitas vezes eu posso dizer assim, eu quero invadir essa casa aqui do lado, mas a lei vai dizer para mim que eu não posso. Mas eu posso escolher muitas vezes o que eu faço com o meu corpo físico, o quanto eu vou cuidar dele. E a partir daí nós vamos entendendo que as nossas ações, elas geram essas consequências para nós. Nós vamos entendendo que não podemos mais dizer, Senhor, eu não sei o que eu estou fazendo. Não podemos mais dizer que não conhecemos a lei, pois nós estamos aqui e nós temos conhecimento de uma coisa chamada doutrina espírita, que nos dá muito esclarecimento. Entendemos assim aquela fala que muito será cobrado daquele que muito é dado, pois aquele que muito sabe, ele sabe que está fazendo errado. Pois a gente vem na casa espírita e a gente ouve o tempo todo falar sobre perdão, falar sobre caridade, falar sobre amor, falar sobre cuidar do nosso corpo. O quanto os nossos pensamentos governam o que está ao nosso redor. Mas muitas vezes ainda escolhemos o que queremos e escolhemos não perdoar, escolhemos não amar, escolhemos não ser caridosos. Mas a gente sabe que está errado. A gente sabe que entre as duas escolhas que poderíamos ter, aquela não é a correta. E é por isso que somos cada vez mais responsáveis. Mas vamos entendendo, a partir disso também, a inteligência ela nos dá não somente a responsabilidade. Porque pode parecer para nós que responsabilidade é pesada, é ruim, né? Porque também para que eu fui estudar esse negócio? Porque agora eu sei, agora eu tenho que fazer certo, senão eu sei que está errado. Mas, a partir desses conhecimentos, a partir do estudo, a partir do nosso envolvimento com o Evangelho, a gente vai percebendo o quanto a nossa compreensão também vai sendo ampliada. No sentido de que agora eu conheço mesmo que um pouco o que é Deus. Eu conheço mesmo que um pouco quais são as suas leis. E agora não mais eu me baseio no meu achismo e na minha intuição, mas agora eu começo a compreender. E toda vez que eu vou lá e escolho obedecer, ou seja, ouvir o que Deus quer de nós, e eu escolho perdoar, eu me sinto bem. E toda vez que eu vou lá e eu escolho escutar a lei de Deus, e eu sou caridoso, eu sou justo, e eu dou amor para as pessoas, eu me sinto preenchido. E é essa liberdade que o Evangelho, que Jesus nos propõe. A liberdade de sermos livres porque devemos obedecer. Pois Deus é como um pai que não quer o mal do filho. Ele não quer que a gente não faça determinadas coisas no sentido de ser quero mandar em você. Mas como os nossos pais também muitas vezes nos restringiram de algumas coisas para que nós não nos machuquemos. Porque toda vez, pode prestar atenção, toda vez que a sua mãe diz alguma coisa e você desobedece, você se machuca. Porque ela, que tem mais experiência e mais saber que você, e que está vendo a situação de fora, e que talvez já tenha passado por muita coisa, ela consegue enxergar o que é melhor para você naquela situação. E toda vez que ela diz para você não fazer determinada coisa, não se aproximar de determinada pessoa, não ir para determinado lugar e você desobedece, geralmente isso gera em você uma dor. E como eu disse, quantas vezes eu não ouvindo o conselho da minha mãe, eu bati com minha cara na parede. Porque se eu tivesse ouvido, se eu tivesse prestado atenção, eu talvez não tivesse me machucado, não tivesse sofrido tanto. Mas Deus, Ele não tem uma perspectiva de ser um pai como minha mãe ou meu pai é para mim, no sentido de essa partícula. Mas Ele tem inteligência e tem amor supremos. O seu plano não é para mim, não é para Yasmin, não é para Alan. O plano dele é para o universo. E por vezes nós não temos essa dimensão. Mas Ele tem. E se Ele está dizendo para nós que por esse caminho
nós não vamos nos machucar, que nós vamos o compreender, que nós vamos ajudá-lo nessa harmonia, e nós não seguimos, frequentemente nós vamos caindo nas dores. Toda vez que eu digo que eu quero fazer, não observando essas leis, eu sofro. Não porque eu sou punido, não porque Deus quer me castigar, mas porque Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele tenta nos guiar por esse caminho. E por vezes, nós não queremos ouvir. Mas, tu tá falando aí, Ingrid, dessas leis, onde é que estão essas leis, mulher? Pelo amor de Deus. Essas leis, como diz a questão 621, estão escritas em nossa consciência. Aí, complicou, né? A situação complicou, mas vamos lá, vamos tentar entender. Todos os homens, Deus facultou meios de conhecer essa lei. Então, embora esteja na minha consciência, mas Deus nos dá ferramentas para que nós possamos vê-la de forma mais clara. Os Espíritos afirmam que sim, todos podem conhecer as leis de Deus, as leis naturais, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que a melhor a compreendem. Todos um dia, entretanto, a compreenderão, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então, todos nós conheceremos essas leis de forma clara, de forma vívida para nós. Por quê? Porque nós já avançamos o nosso degrauzinho do nosso jogo de tabuleiro e chegamos lá no ponto fim. Não no final, mas na finalidade, que é a nossa perfeição. E quando nós chegamos naquele ponto, nós somos plenamente, eternamente e puramente felizes. E a gente consegue compreender a obra de Deus em sua completude. Nós, não como diz o Livro dos Espíritos, na nossa condição, que nós apenas não podemos ver Deus, mas apenas o sentimos e o adivinhamos. Mas nós chegaremos a um patamar de perfeição e de entendimento que nós vamos conseguir compreender Deus. Isso por vezes parece distante, mas esse progresso, esse passo a passo, ele se dá de forma gradativa, ele se dá pouco a pouco. Só que, Ingrid, se eu vou conhecendo pouco a pouco essas leis, mas eu estou aqui na carne, eu estou encarnado, muitas das coisas eu esqueci, muitas das coisas eu não vejo de forma clara. Muitas das coisas eu não recordo, nem o que eu mesmo prometi para mim. Como é que eu vou lembrar dessas leis? E o Livro dos Espíritos, novamente, nos diz que nós compreendemos de acordo com o nosso grau de perfeição. E guardamos dela uma intuição quando nós chegamos no corpo. Então nós vamos entender que, como nós já estamos evoluídos, de certa forma, em intelectualidade e pouco também na moral, nós pegamos aquele bem e mal de conhecimento e a gente traz hoje para a nossa intuição. E é por isso que nós temos a intuição, por exemplo, da conservação. No sentido de que se eu estou vendo um carro atravessando a rua, mesmo que talvez seja muito pequeno, eu não vou, mesmo que eu não entenda, mas eu tenho a intuição de que se eu for para ali eu vou me machucar. E que eu tenho que aguardar o carro passar na rua. Mesma coisa quando nós vemos, por exemplo, a chama da vela da mariposa. A gente entende, mesmo que de forma intuída, mesmo que de uma forma até um pouco sem enxergar direito, de que o meu instinto de conservação não deixa com que eu toque no fogo, porque eu sei que eu vou machucar o meu corpo físico, porque eu sei que dói. Da mesma forma de que, de certa forma, nós já entendemos hoje o quanto talvez não perdoar, guardar rancor, o quanto não conversar com nossos entes queridos, o quanto talvez não enxergar as leis de Deus dessa perspectiva nos gera dor, nos gera sofrimento. E, meus irmãos, quando nós compreendemos isso, quando nós nos debruçamos no Evangelho, quando nos debruçamos sobre a própria doutrina, que vai nos esclarecer essa intuição das leis naturais, das leis divinas, a gente vai começando a obedecer. Não porque nós pensamos que somos obrigados, porque Deus vai nos castigar se nós não fizermos. Mas vamos criando em nós essa obediência, porque nós compreendemos o
por que devemos obedecer. Compreendemos o porquê não obedecer nos gera dor, que não é porque eu estou sendo castigado, porque eu sou um filho rebelde, mas porque as minhas atitudes, elas geram consequências, e eu que tenho que arcar com essas responsabilidades. Nós vamos progredindo mais rápido ou menos rápido, nós vamos evoluindo, cada vez tendo mais clareza acerca dessas leis, dessa intuição que temos na carne, que ainda nos limita, quando nós testemunhamos a vontade de Deus através da submissão. E não uma submissão séria de que abaixa a cabeça e obedeço, porque tem alguém muito maior que eu mandando. Mas uma submissão no sentido de que eu entendi, Senhor, por que eu estou aqui na terra? Por que minha mãe é minha mãe, meu pai é meu pai e esse é meu irmão? Porque eu vivo essa e essa situação difícil em casa, no trabalho, com meu esposo, com minha esposa? Por que eu tenho aquele filho tão rebelde? E a partir dessa compreensão, eu vou sendo submissa, porque eu entendi que o caminho que Deus me propõe, ele é muito mais certeiro para a minha felicidade. Ele vai fazer com que eu chegue cada vez mais rápido na minha finalidade maior, que é ser perfeito, que é ser perfeito. E essa liberdade que nos gera, não de fazer o que queremos sem observar as coisas, mas a liberdade de obedecer a Deus, de cumprir nossos deveres, de sermos disciplinados conosco, de sermos disciplinados com os outros também. E vamos, talvez, freando um pouco essas paixões, essas vontades desgovernadas, e vamos cada vez mais nos aproximando daquilo que Deus espera de nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo maravilhoso que é Bem-aventurados, mansos e pacíficos, capítulo 9. E nas instruções dos Espíritos, nós vamos ver um texto chamado Obediência e Resignação. E o Espírito Lázaro, ele nos diz que a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, as duas virtudes companheiras da doçura e muito ativa, se bem que os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. Muitas vezes, como eu dizia, confundimos o ser obedientes com o negar o nosso sentimento, a nossa vontade e o nosso querer. Mas, como diz Lázaro, é de uma forma errônea. A obediência, diz ele, é o consentimento da razão, é o consentimento do entender, é o consentimento da compreensão. Enquanto, a resignação é o consentimento do coração, é o consentimento do nosso sentimento, de entender, não só que devo obedecer, mas entender que talvez em um dado momento eu tenha transgredido essas leis, eu não tenha sido tão obediente assim. Então eu entendo porque eu estou nessa condição, porque eu estou nessa família. E vou adquirindo mais virtudes, porque a partir desse entendimento eu vou tendo mais paciência com aquele filho que não se mostra tão amoroso, vou tendo mais paciência com aquele afeto, com aquele amor com os meus colegas, sou mais paciente, mais resignado com o meu trabalho, entendendo que ele tem uma finalidade, que ele tem um propósito e que nada é por acaso. Quando a gente entende essa obediência, essa resignação, quando compreendemos tudo isso, nós entendemos porque obedecer é o nosso maior dever. Porque essa liberdade é o prêmio maior da nossa encarnação. Porque é a liberdade de servir, de amar, de fazer o bem, de seguir a Deus, de ler o Evangelho de Jesus, não por ler, não com o exterior, mas com a vontade e com o amor, como Ele fez quando Ele veio à Terra, nos demonstrando através do amor o quanto é importante ser leal a Deus, ser leal ao próximo, ser leal até a você mesmo, compreendendo que você deve ter tato em suas ações, ter tato nas coisas que você diz, nas coisas que você faz, nos sentimentos, nos pensamentos que nós emanamos. E nós vamos começando a entender o que é essa grande, maravilhosa liberdade. O obedecer à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração.
para finalizar, que nós já estamos chegando no nosso horário, Emmanuel, em um texto um pouco anterior a esse que nós lemos no começo, que na verdade esse agora seria o liberdade em Cristo e não em Jesus, mas acaba por sendo o mesmo. Emmanuel termina o texto dizendo: reflitamos, pois, que a liberdade segundo Cristo não é o abuso da nossa faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre nosso próprio sacrifício, porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender os desígnios do Eterno Pai, sem mais precisar sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encandeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Então, meus irmãos, talvez que eu consiga ser um pouco... Bananei tudo. Que eu tenha conseguido ser um pouco clara no que eu queria trazer aqui hoje. Eu sei que não é um tema fácil, que não é uma coisa simples e que na verdade é bem complexo, mas que possamos a cada dia nos dedicar cada vez mais a entender esse exemplo de Jesus, a entender essa doutrina que veio para nos esclarecer, nos dar muitas das respostas que por anos, séculos nos perguntamos, e que possamos a cada dia ir em busca dessa liberdade, mas a liberdade da obediência, a liberdade da compreensão e a liberdade que a nossa perfeição e a nossa felicidade irão nos proporcionar. Que vocês possam voltar para suas casas hoje com pelo menos uma frase ou uma palavra em seus corações e que possam sair daqui muito melhores do que quando chegaram. Obrigada. Muito bem, chega passou rápido, meu Deus. Pessoal, Ingrid, obrigado por sua presença aqui conosco. Foi muito claro, sim, uma linguagem bem clara, um assunto realmente não é fácil, né? Nós entendemos aí, né, sobre o tabuleiro, né? Entender essa comparação que é muito boa, para a gente entender a evolução do espírito, muito legal, né? E assim estamos aprendendo juntos, né? Muito bem, então, mais uma vez, muito obrigado. Leva nosso abraço, certo, a todos da Casa Chico, Casa Querida. Certo? Vamos dar alguns avisos para a gente encerrar, tá? Hoje temos nosso estudo, então após os passes, a gente vai fazer o estudo do Evangelho de Marcos, segundo a ótica de Emmanuel, que a gente faz de 15 em 15 dias. Quem quiser participar, é só aguardar, depois a gente se reúne aqui e começa a estudar. Veja como é importante o estudo, né? Então, jovem, aí traz aqui... Não jovem, mas jovem. Pertinho da minha, eu já fui jovem também, jovem por incrível que pareça, né? Mas o tempo passa, vocês sabem, né? Você é muito jovem. E é bom a gente ver os jovens assim, e a Casa Espírita tem que dar o espaço para que os jovens possam realmente trabalhar e aos pouquinhos, senão ficar só os jovens há mais tempo, vamos dizer assim, né? A casa fecha, né? Tem que ter renovação, e aí tem que ir se dando oportunidade, aprendendo junto, e o trabalho continuar, graças a Deus. E que se tem essa visão, né? Muito bem, então temos o estudo hoje, vamos ter o passe. Quem quiser tomar o passe, espera sentadinho nas cadeirinhas, que vai chamando aos poucos. Evita de levantar, porque a pessoa que está controlando pensa que acabou e a pessoa ainda quer tomar. Toma o passe, depois sai, vai conversar lá fora, tá certo? Pronto, muito bem. Então vamos encerrar nosso... Sim, quem quiser colocar o nome no livro de vibrações, tá certo? Tá ali fora. Qualquer coisa, conversa com o Tarcísio, nosso irmão Tarcísio. Ele orienta, tá? Nossas reuniões são nas quartas-feiras à noite. Quem quiser colocar o nome, está à disposição, tá certo? Vamos então agradecer, né? Fazer nossa prece. Vou pedir nossa irmã Daniela, por favor, né? Fazer a prece. Nossa irmã Dani está acostumada a ouvir, vai fazer uma palestra aqui, também da Casa Chico, veio a prestigiar a Ingrid. Então, é aquela história do soldado no quartel, não é? É um trabalho, né? Não? Pois bem, então vamos todos nesse movimento de agradecimento por essa tarde de reflexões. Quem se sentir à vontade de fechar os olhos, para que nessa frequência, nessa ambiência de gratidão, de união, possamos, Senhor Jesus,
mestre amigo, te agradecer. Agradecidos também à espiritualidade amiga que ampara essa casa de auxílio e socorro, aos nossos espíritos protetores, amigos, anjos da guarda, que vibram pelo nosso esclarecimento, pela nossa transformação, pelo nosso encontro com Jesus, para que compreendamos que é nele que realmente estamos livres. Assim, mestre amado, e todos esses amigos que nos apoiam, te agradecemos, nos agradecemos por essa oportunidade de hoje, rogando também que fortaleçam em nossos corações, em nossas atitudes, o exemplo teu, Senhor Jesus, a tua conduta, a tua diretriz segura, que arrefece o calor das nossas paixões e nos conduz para pouco a pouco, dia a dia, estarmos mais próximos de Ti. Fica conosco, mestre amado, nos conduzindo, nos amparando, nos iluminando e também nos guiando e cuidando de nós. Que saiamos daqui melhores do que chegamos, com a convicção da Tua luz e do Teu constante amparo. Que assim seja. E sendo assim, meus irmãos, damos por concluída essa primeira parte dos nossos trabalhos. Então, quem quiser tomar o passe, novamente, é só esperar um pouco, sentar, tá? Muita paz para todos.